Bem-vindos a mais um Papo de Obra. Meu nome é Felipe Eu Soares sou a Sabrina Santos. e a gente vai continuar os últimos episódios. Se você não está acompanhando pelo YouTube, entre lá no YouTube, se inscreva no canal e acompanhe a playlist do Papo de Obra. Tem também o Obra Vlog, onde eu conto aí como que está o andamento da obra. E o Papo de Obra a gente conta tudo desde o início da obra da Casa 6G. Deixa eu mostrar aqui para vocês. No episódio anterior, a gente falou sobre os escoramentos, né? De pilares, as dificuldades, tudo que nós temos aí para fazer a forma do pilar. Nós comentamos que eram alugados, comentamos a dificuldade, né, que você tem para conseguir receber esse material. Você tem que ter uma certa atenção, mantê-los limpos aí durante todo o período da obra. E a gente sabe que ele é muito necessário, é rápido, então mesmo com esses pontos que a gente já citou, a gente ainda assim, nesse caso dessa obra, optamos por utilizá-los. E vocês conseguem ver que a gente comenta da sujeira, né? Vocês conseguem ver aqui, ó, por exemplo, ele veio sujo essa escora. Então são esses pontos que nós evidenciamos na entrega desses materiais, né? Dessas escoras. A gente fez um relatório e mandou para a empresa dizendo que não seria nossa sujeira, né? Então, entrega de todo tipo de material, a gente tenha sempre pessoas para receber, para verificar, para analisar, para não ter nenhum problema, nenhuma dor de cabeça depois da devolução dessas escoras, ok? A gente tem, depois disso, o término aí dos últimos preparativos antes da concretagem. Ali em cima a gente consegue ver também, mais uma vez, os espaçadores. A gente comenta toda vez que a gente vai falar de concretagem, a gente não pode deixar de falar do espaçador. Tem que ser utilizado em todos os elementos que vão ser concretados na sua obra. E é muito importante você estar atento em relação ao espaçamento dele, de quanto em quanto estribo você vai distribuí-lo, né? Então é bem legal você estar atento a essa questão. A equipe da armação, eles estão bem preparados a trabalhar com isso. Se você contratou um empreiteiro que diz que não precisa desse produto porque é um plástico que não vai servir para nada, não continue com esse empreiteiro, porque a função do espaçador é justamente manter o cobrimento compatível com o elemento estrutural que você está concretando. Então, tudo isso é para você proteger a armação. Então tenha sempre em mente o tipo do espaçador em função do cobrimento da peça, né, que está indicado no projeto estrutural. Aqui começa a nossa concretagem. Gente, concretagem de pilar é uma coisa que, assim, É um caos. é um caos praticamente. Eu e Felipe, né, no caso, a gente não consegue estar subindo em todos os pilares e conferindo. Então, assim, você fica ali lá embaixo, se atentando se está vibrando até o final, garantir que você vai alocar um vibrador com o maior comprimento do mangote dele, né, para conseguir chegar pelo menos até assim, quase o fundo desse pilar. Então, a gente fica ali de baixo tentando acompanhar e garantir que esse concreto vai sair o mais correto possível, né, vai ficar mais homogêneo possível. Aqui a gente tem o operador da bomba, que nos outros episódios do Papo de Obra a gente explicou como que é o processo, né, o serviço da concretagem, como que são as etapas desse serviço. Então aqui a gente tem o operador do mangote, que ele é o funcionário da concreteira. Isso aqui é um concreto usinado e a nossa bomba é uma bomba de arrasto. Você vê que ela tem aqui o mangote dela, então ela consegue fazer essa. E vai precisar ter alguém lá, e vai precisar ter alguém lá mexendo o mangote de um para o outro. Aqui poderia ser uma lança, até que poderia ser uma lança. Só que assim, vai muito da. Você já fornece essa informação para a concreteira e diz, olha, nós vamos concretar esses elementos. Então, esses elementos que nós vamos concretar, vocês especifiquem a bomba, tudo mais, manda foto, explica o que você vai concretar, como é que está a situação da obra, para na hora da bomba chegar, eles já virem preparados, tanto com a indicação do melhor tipo de bomba que eles vão fornecer para você, quanto também a equipe. Tem equipe que já está acostumada a trabalhar concretando pilar, outras equipes solagem, enfim. Outras pisos, porque precisa vir com o moldinho, né, fazendo acabamento. Então tudo isso você fornece para a concreteira
para você não ter dor de cabeça na hora da concretagem. E aqui a gente tem depois um funcionário nosso que ele vibra o concreto, certo? Que conforme a Sabrina falou, o mangote tem que ser o maior mangote que nós temos aí, justamente para ele conseguir chegar lá no fundo, porque esse concreto ele não é lançado em etapas, ele é lançado desde aqui de cima até lá embaixo. Tá, digamos, no limite máximo do lançamento de um concreto sem fazer a sua segregação. Se você já lança o concreto muito mais alto, você tem um problema de você separar os agregados graúdos dos miúdos e do cimento. Então isso começa a fazer a bicheira, certo? E o vibrador ele serve justamente para evitar que isso ocorra. Então o vibrador tem que chegar até lá embaixo e vibrar toda a peça. Por isso que a forma precisa estar bem travada, certo? Com travamento na horizontal, travamento aqui na diagonal também tudo certinho, para não ter nenhum problema dessa forma abrir. Ah, aconteceu da forma abrir? Paciência. A gente tenta fechar. Sempre tem alguém da... Agora nessas etapas, sempre tem que ter o pessoal da carpintaria para ficar atento. Se uma forma abrir, eles precisam ir lá e fechar a forma para você não perder concreto e também não parar a concretagem. Então, ou deixar um elemento para trás e não concretá-lo. É mais fácil você fazer esse concreto dessa parte, desse elemento estrutural posterior, para você não ficar ali perdendo tempo. Porque concreto, gente, se vocês viram nos vídeos anteriores, a gente tem tempo para descarregar um caminhão 3 horas, desde quando ele foi carregado. Não é da hora que ele chegou, é desde quando ele carregou o caminhão, tem lá o horário do carregamento, que é o horário que ele sai. 3 horas a partir dali é o processo onde começa a cura do concreto, o endurecimento do concreto. Então você não pode utilizar ele depois disso porque você não está fazendo uma concretagem correta. Você coloca em risco a estrutura da sua construção. E aqui a gente tem um ajudante, porque ó, a gente tem um fio do vibrador, a gente tem também o nosso mangote, né, da bomba. Então tudo isso a gente precisa ter uma logística, saber quem que é o primeiro pilar que vai concretar, a sequência das concretagens e assim vai indo. Você vai vendo que é muita coisa, ó. Vai colocando o vibrador, vai vibrando, processo de vibração assim normal, igual as outras. E aqui você vê que existem estruturas que a gente vai construindo ao longo do nosso pilar, por exemplo. Para quem assistiu os anteriores, esse trechinho aqui é aqueles blocos de coroamento que tem 6 bloquinhos, 6 estaquinhas e tudo mais, ficam muito junto um do outro. Então a gente consegue montar um tablado aqui. Os que a gente não tem o tablado, a gente monta aqui atrás, dá para ver, um andaime, onde as pessoas vão subir por ali para fazer a concretagem. E isso daqui foi muito legal, né? O Felipe, ele, a cada pilar que ia concretando, ele mesmo vinha com a mangueira e limpava as escoras, porque a gente ficou com... Igual a gente comentou, né? Se você entregasse uma escora suja, você não pagava pela limpeza dela, você pagava pelo valor total da peça, como se você tivesse que devolver uma peça nova. Então a gente ficou muito atento nessa questão para garantir que a gente não iria gerar nenhum custo adicional para o nosso cliente. Então, durante toda a concretagem, conforme eu ia fazendo o mapa, né, do concreto, acompanhando o Felipe limpando escora por escora. Nem é uma função assim, né, que é tão comum ver alguém fazendo na obra, mas a gente tentou garantir aí essa questão. Porque o concreto, quando ele tá molhado, é muito mais fácil você limpar, só jogar água. Depois que ele vai endurecendo, vai criando a nata, né? E aí fica mais chato de você tirar. Você então tem que raspar peça por peça. E depois na entrega, a gente vai mostrar mais pra frente, teve o processo de devolução dessas peças. A gente pegou, a gente limpou as peças que estavam ali mais prejudicadas, mas a gente não pagou por nenhuma limpeza de escora. Entendeu? Porque o valor ficaria mais caro do que uma diária, né? Do ajudante para fazer isso. Então aqui aí fiz o que pude, né, durante o processo de concretagem, jogando água ali e também jogando água e hidratando a forma para a gente não puxar a água do concreto, a forma fica hidratada já. Ó, essa situação é uma situação que abriu a forma do pilar. E aí não é nenhuma questão de travamento ou não. Foi uma questão da própria peça, né, da madeira. Você vê que ela simplesmente partiu. Não foi que algum travamento abriu, alguma escora rompeu ali, acabou abrindo a forma. Literalmente, essa peça de madeira, ela se rompeu no meio dela. Por isso, atenção de quando vocês receberem qualquer peça de madeira, fique atento aos veios. Se a peça tem muito veio, principalmente pontalete, é um ponto de fragilidade desse elemento. Então a gente tem essa questão para não ter esse tipo de problema em outras situações.
Mas aqui, por exemplo, tinha um veio provavelmente mais forte aqui. Pode ter sido imperceptível, mas essa foi a única peça que quebrou. Então, assim, do total de pilares, só um deu esse tipo de problema. Então, vocês têm que ficar atentos e talvez esperar que isso ocorra também, porque, gente, é madeira, é um elemento que você não tem ali o Total controle controle da sua da produção. produção, da qualidade. É um material natural, né? Isso. Então a gente tem que tomar esse Mas cuidado. aí também não foi nada tão de outro mundo para resolver. Rapidinho, nosso carpinteiro veio, colocou outra tábua ali por cima, pregou bastante, garantiu que ia ficar bem preso e a gente conseguiu completar esse pilar no mesmo dia. A gente não precisou esperar depois, já que a gente tinha esse carpinteiro disponível e a prontidão ali para resolver a questão. Eles ficavam acompanhando todas as concretagens. E assim a gente foi executando a nossa concretagem. E assim, gente, ficou por conta disso, acabou, deixa eu só, tá muito estourado, né? Acho que eu tenho que fechar a janela. Nossa, ficou uma deformação ali e tudo mais, no elemento estrutural. Já era. Não, você tem outros processos, né? Você pode escarificar, que é você pegar uma talhadeira, ou então um martelete com a ponta, né, de talhadeira, e você vai escarificando a peça, né? Tem um procedimento correto para você não danificar o elemento, para você deixar ele na dimensão, na geometria que ele era previsto, porque senão ele pode danificar a alvenaria, a parte da arquitetura, se você não faz um elemento estrutural na geometria que está no projeto, porque o projeto, teoricamente, é para estar compatibilizado. Aqui o processo mesmo de um por um, a gente concretando e vibrando o concreto. Acho que tem uma foto depois que eu tirei de cima. Aqui, ó. Aqui em cima, por exemplo, ó, dá pra ver. Deixa eu ver. Ó. Dá pra ver os outros ali no fundo. E aqui a gente tem o concreto chegando até em cima. Uma informação muito importante. A gente travou as alturas dos pilares numa altura padrão, onde a gente consiga entrar com a viga posteriormente. Se um pé direito, ele tem ali seus 3 metros de altura, um exemplo, e a viga tem 40, você não pode concretar um pilar até 3 metros de altura, porque você tem o espaço para entrar com a viga depois. Então você precisa desconsiderar esses 40 centímetros, mais uma margem ali para forma ou para possíveis desníveis. Então sempre joga um pouquinho para mais. Você pega a altura da maior viga e desconsidera isso da altura do pilar, para você ter esse espaço para você conseguir entrar com a armação, a montagem de forma da viga, para você não ter essa dor de cabeça depois de ficar quebrando cabeça de pilar para conseguir entrar uma viga, porque na hora da concretagem do pilar você esqueceu que tinha a altura da viga. Fica aí essa observação para vocês. E também tem situações onde você pode concretar pilar e viga junto. Só que nesse caso era muito pilar. Então não compensava. E também, para você ter o controle, né, do elemento estrutural, é melhor você fazer por etapas corretas do que você tentar economizar tempo e custo. Por mais que a concretagem de um pilar você só precisa de nenhum caminhão, é pouco. No vídeo anterior, a gente chegou a tirar a metragem, acho que deu 5 metros cúbicos, se não me engano. Então isso não dá nenhum caminhão inteiro. Então é melhor você pagar um concreto, um volume menor de concreto, nem que isso gere um adicional por conta da concreteira, que tem ali regras, né, de qual é o volume mínimo que você pode pedir, mas você garante uma qualidade e um controle bem melhor do procedimento da concretagem, para você não ter dor de cabeça durante a concretagem. Imagina você não conseguir entrar com um mangote, o vibrador, como a gente viu aqui nas imagens, e aí você depender isso depois da desforma, você vê que tem algum problema no pilar. Então isso não é legal. Aqui a gente vê o topo dele acabado. Você vê que existem etiquetas. Aqui a gente vai cá. Tem etiqueta aqui da armação. Porque lá nos primeiros vídeos a Sabina também explicou, a gente conversou sobre a importância de você pedir uma armação, né, solicitar, orçar uma armação já montada, né, cortada, dobrada e montada. Essa situação ela já veio montada a armação, só precisou colocar ela no lugar. Só que isso porque a gente está no térreo, né?
A gente Em consegue. outras situações a gente pediu só o corte da obra e a montagem a gente fez na obra por questão de logística, de levar essa armação lá para cima, para o último pavimento. Mas se vocês ficarem com curiosidade em relação à etiqueta, acho que a gente comentou no primeiro vídeo que a gente falou sobre concretagem. É legal para você se localizar, garantir que você está utilizando o pilar correto, o número, né, correto no local que ele foi previsto em projeto. Então, ficar atento a essa questão da etiqueta em relação à empresa que você está comprando esse material é bem importante também. E vem a numeração do pilar, vem a quantidade de barra. Para quem sabe fazer a leitura do projeto estrutural, aqui no vídeo, no canal da Exemplificando, quem estiver assistindo pelo YouTube consegue depois dar uma olhadinha. Tem um canal onde eu tenho um vídeo onde eu mostro só a parte da leitura de projeto estrutural. A leitura da tabela de aço, né, que é uma parte fundamental para quem está trabalhando, principalmente na parte da obra, você conseguir identificar o elemento, conseguir fazer a leitura do elemento e saber quais são os ferros que estão ali para constituir aquele pilar, aquela viga, enfim, aquele elemento estrutural. E nessa etiqueta, algumas vêm com os resumos certinho do tipo do aço que a gente está usando, do tamanho que a gente está usando e principalmente o nome da peça, porque você consegue se identificar no canteiro com muito mais facilidade. Aqui a gente está tendo, ó, lá embaixo você consegue ver a equipe, tem aqui, ó, não sei se dá para ver direito, mas a gente consegue ver que tem uma mangueirinha tá ali, ó, então estamos limpando o concreto que escorre, a gente está limpando ali, mantendo essa limpeza das peças, a gente está em um mangote ali sendo ajustado, então enquanto parava a bomba, a gente limpava a peça e ia organizando, justamente para a gente ter o mínimo de trabalho posteriormente, né? Legal falar também, não lembro se a gente comentou na etapa de forma, que nessas formas dos pilares a gente utilizou um produto que a gente chama de desmoldante. Ele vai facilitar quando a gente for retirar essa forma, até para tentar utilizar o máximo de peças de madeirite possível no pavimento de cima, o próximo pavimento. Então também vocês vão ver que a facilidade para tirar essa forma vai ser maior do que se você não utilizar esse tipo de produto. Gente, é bem, assim, é um produto simples, fácil de você achar e faz total diferença para você conseguir A gente comprou, dessa obra, a gente comprou junto com os passadores. Eu lembro que faltava um valor mínimo para dar a compra, e aí a empresa, eles disponibilizavam também o moldante e a gente incluiu na compra e compramos com eles. Então veio junto com os passadores também. Aí fica mais uma informação, né? Durante a montagem, além de gerenciar a obra, fazer a montagem de mapas de cotação. Tem um vídeo aqui no canal também do Exemplificando, onde eu mostro como que é o mapa de cotação. E é você saber o valor mínimo para frete, o que você precisa para a obra, se compensa comprar mais de um produto na mesma empresa, ou se um produto é mais barato na outra. Tudo isso você vai gerenciando e vai passando para o cliente. Sim. E aí é uma questão que você consegue exemplificar no mapa, porque, por exemplo, o cliente pode falar, eu não quero comprar um produto a mais, não com esses produtos moldantes, não quero utilizar. Mas você consegue transcrever essa informação para o mapa, mostrando para ele a relação de facilidade, tempo para retirar essa forma e reaproveitamento de material, você consegue acabar convencê-lo que esse produto traz um benefício para a obra, né? Então não adianta só você pedir e falar, não, é porque o encarregado pediu, porque o mestre de obra pediu. Você tem que estar a par do assunto, saber qual é a função dele, quais os benefícios que ele vai trazer para sua obra, e assim você conseguir garantir passar essa informação correta para o seu cliente também. Não fique só aquele tocador de obra que só faz o que te mandam. Quando você está trabalhando na parte de engenharia, você está na equipe de gerenciamento de obra, você é o engenheiro responsável, você tem que saber cada etapa, você tem que saber cada produto, você precisa se informar. Eu não sei, joga no Google, pesquisa, tem catálogos explicando diversos tipos de produto. Impermeabilização é um deles. São empresas que têm diversos tipos de produtos para impermeabilizar, cada um com uma função diferente. Argamassa de assentamento de piso também, não é uma para todo tipo de cerâmica, é específico, modo de aplicação, tamanho da peça, onde você vai aplicar, tudo isso você tem uma argamassa específica. Então, a gente tem abundância de produtos no mercado da construção civil para a gente respeitar, para a gente seguir e ter uma melhor qualidade no nosso serviço. Ontem nós estivemos na feira da FECOM, né? E aí um dos assuntos que a gente levantou até com o representante da Quartzolite foi essa questão, que quando você entra numa loja, você tem essa dificuldade porque às vezes o vendedor não sabe a especificação do produto, não sabe
o local de uso dele. Então, só coloca para você o que ele acha que seria correto. E aí, se você não tem, né, essa expertise em lá, procurar abrir catálogo de cada marca, você acaba que compra qualquer produto que estão te fornecendo. Você não faz o seu papel ali de engenheiro, que é realmente aplicar o produto correto para cada tipo de etapa da sua obra, né? Você vai chegar lá e pedir, preciso de uma argamassa de assentamento de piso. Qual argamassa? Para qual piso? Para qual lugar que você vai assentar? Um exemplo, né, dessas peças desses materiais que nós compramos. Então, você não pode ficar à mercê do fornecedor do produto, se às vezes ele só vende um tipo de produto. Então, ele vai vender aquele único tipo de produto. E você não sabe se aquele produto é o produto ideal para a sua etapa de obra, para a sua construção. Você precisa se informar disso e você precisa cobrar. Olha, eu preciso de um produto que é para assentamento de piso 100%, ambiente externo, e a gente tem ali todas as informações referentes ao piso e ele precisa dessa argamassa específica. Então, tem argamassa que você não consegue assentar pisos maiores do que 90 por 90, por exemplo. Então, tudo isso é só para produto de argamassa. A gente tem para produto de desmoldante, a gente tem os tipos de espaçadores também, principalmente. A gente já comentou sobre as dificuldades e as variedades que existem de espaçador para elemento estrutural. Vocês têm espaçador de diversos tamanhos que fornecem diversos tipos de cobrimento do nosso elemento estrutural. Aqui na foto mesmo, vocês conseguem ver que a armação não está encostada na forma. Ela tem um espaço aqui, ó, entre a face do nosso elemento e a nossa seção do nosso aço. Isso é o que o espaçador faz, é o cobrimento. Então, para ter esse tipo de cobrimento, para a armação encaixar corretamente, você ter ali os espaços, para ela não ficar flutuando dentro da forma, é um espaçador específico. Isso está especificado em projeto. Ele tem um espaçador específico que você precisa saber quantificar e contar ele, né? A quantidade nem é tão difícil porque ela vende por volume, né? Você vai pegar um saco cheio. Então, cada empresa, às vezes os sacos tem 100, tem 200. Geralmente pode sobrar um pouquinho, é normal esse tipo de material sobrar. Mas é para usar em abundância, não é para economizar. Usa sem dó esse tipo de material, porque são materiais que eles são baratos. Então, são materiais simples de instalar e são materiais essenciais para ter a durabilidade, a vida útil da obra. Não economize nessa parte. Então, fica aí a dica para vocês. E aqui desformamos os nossos pilares. É muito rápido, né? E o legal do desmoldante também é que ele garante que a superfície do seu concreto não vai ficar tão danificada quando você puxar a forma. Quando você não usa o desmoldante, é como se você estivesse arrancando mesmo, descascando aquela forma. Quando você usa, você vê que você retira os pregos, retira os travamentos e ele sai com facilidade. Garante que a gente fique com um concreto mais liso, né, ali na porque durante o processo de concretagem, a gente tem ali uma pequena diminuição da seção, né, do concreto. Ele vai endurecendo, tem ali, depois que ele tira todo o calor do processo de cura. Então, a gente tem essas propriedades do concreto. E uma delas é ter isso que acaba facilitando um pouco a concretagem. Mas se você não tem o desmoldante, a forma está grudada no concreto. O concreto ele é bem agressivo e ele vai deixar madeira ali no pilar. Imagina depois você ficar arrancando madeira de pilar, você danificar o elemento, isso não é legal. Então a gente fez toda a desforma aqui. Vocês já conseguem ver que tem uma altura muito grande. Aqui, ó, por exemplo, a gente tem esses trechos aqui, ó. A variação da altura, né? Exatamente, porque a gente tem... Esses que a gente está olhando aqui, principalmente, é onde tem o elevador da obra, certo? Para quem entende de projeto estrutural, um pouco do núcleo rígido, né, da estabilidade global de uma obra e tudo mais, mas em outros vídeos eu falo só sobre a parte estrutural, eu vou explicando sobre essas questões em projeto. Aqui é importante salientar que a gente tem esse espaço que é a viga, que eu havia comentado, justamente para a gente prever esse espaço da viga, e também já tem os arranques dos próximos pilares. Tem pilar que morre, então ele só vai parar na viga, e tem pilar que continua, que é o caso desse daqui. A gente precisa deixar a continuação dele para cima. Da mesma forma que eu mostrei lá no bloco de coroamento, que está aqui embaixo. Agora a gente já saiu do solo. A gente tem os arranques para fazer pilar para pilar também tem arranque. Se ele continua a seção, a gente tem que deixar os arranques dele. Por isso é muito importante observar esse projeto e verificar isso visualmente, ver se realmente está saindo ali da forma, para vocês não tamparem, não deixar pilar sem arranque.
Nessa situação a gente tem um trechinho, esse pilar vai morrer aqui, tá, mas a viga vai vir aqui em cima, a gente tem viga que vem aqui para cima dele, e essa viga vai entrar na cabeça do pilar, e aí sim o pilar morre, significa que ele não vai continuar no pavimento superior. Então assim a gente mantém a nossa distribuição de esforços, garantindo ali na uniformidade, né, do elemento estrutural. Opa. Aqui a gente já está desinformando tudo. O fácil do pilar é que ele é prático, né? E também precisa ficar molhando ele, gente. Fazer o processo de cura certinho, molhar. Tem diversos tipos de concreto também. A gente tem concreto que é o Ari, de alta resistência inicial. A gente tem concretos que eles resistem, ele tem um tempo de cura mais demorado com os aditivos. Então, tudo isso você conversa com concreteira para você ter mais facilidade e praticidade na obra. Aqui, ó, você consegue ver a superfície do pilar bonitinho, ó. Por que ela tá bonitinha desse jeito? Porque a gente teve a vibração do nosso concreto. Porque senão aqui embaixo ia ficar renca de bicheira, aquelas coisas feias que você vê as pedras assim, tudo solta, né? Porque faltou a vibração naquela parte daquela obra ali. E aí você precisa depois corrigir. Não é um problema, não vai cair a obra. Você precisa corrigir, colocar argamassa estruturante. Tudo isso você precisa saber. Né, diante de um erro, tem soluções. Mais uma vez a gente reforça que tem produtos especificados para isso, argamassa estruturante ou super grout, algumas pessoas chamam, mas se você está a par disso, você consegue resolver com mais facilidade. Né? E aqui do lado, ó, aqui a gente consegue ver, deixa eu jogar aqui do ladinho, ó. Gente, é bem aqui, ó, bem aqui embaixo. A gente consegue ver que tá preta, né, a nossa viga. Por quê? É justamente o nosso impermeabilizante, certo? E a gente lembra que se você não viu essa parte, volta para a playlist do Papo de Obra e vai assistindo a sequência. Porque aqui a gente fala sobre um trecho que a gente não impermeabiliza, que é justamente a continuação do pilar, né? Que é onde o pilar nasce. Então, todo o pilar, a base dele é encostada aqui na viga baldrame, a gente não passa o produto impermeabilizante. A gente não passa. Porque a gente tem ali a conexão do pilar com a nossa viga, sem nenhuma secção ali. Não existe essa impermeabilização dentro do nosso pilar. Cai essa dica. E aí a gente começa a montagem das escoras, das vigas. Então, o trabalho não termina. Fez a concretagem, fez a cura, tudo certinho, a gente começa a fazer a montagem dos fundos de viga. Ó. A gente já consegue ver que daqui vai nascer uma viga, que ela vai até a outra ali. Então, cada fundo de viga, a gente tem essa estruturação que a gente tem. A gente tem os barrotes, a gente tem os encaixes das nossas torres de escoramento. Então, tudo isso tem um projeto de escoramento que essa empresa forneceu, que a gente mostrou no vídeo anterior. E aqui a gente mostrando agora a montagem dos fundos das vigas para a gente ir fazendo a execução deles. Então, aqui a viga vai entrar dentro desse pilar. Então, a gente não precisa demolir concreto nenhum, porque a gente já previu essa distância para não ter nenhum problema. Certo? Então aqui depois os próximos episódios continuem acompanhando aqui o papo de obra que a gente vai mostrar a parte da viga e viga concretada junto com laje. Então, vocês vão ver a Temos uma foto bem legal em cima dessas vigas. Sim, verdade. Eu acho que é uma parte mais bonita que tem da obra, são esses escoramentos, você vê a estrutura em si. Você vê a estrutura nascendo, né? Porque até então estava abaixo do solo. E no próximo episódio também vou comentar sobre a importância de a gente fazer primeiro a estrutura e depois a vedação, que existem sim diferentes comportamentos estruturais. Isso precisa estar contemplado no projeto de estruturas. Gente, então, mais um papo de obra. Acompanhe o canal do YouTube Engipificando para você ver diversos outros vídeos que eu cheguei a comentar aqui, estão todos lá. Vou estar deixando a playlist, até dar espaço para a gente deixar a playlist aqui, nossa playlist do papo de obra e a playlist do Obra Vlog. Papo de obra é esse que você está assistindo agora, e o Obra Vlog eu falo sobre os serviços que estão acontecendo na obra, gravando lá na obra, né, para vocês verem com imagens, com vídeos, como que estão sendo os serviços executados nessa obra. Então, se você quiser abrir o projeto sem dor de cabeça, acompanhe o Engipificando, curta e compartilhe com a galera da construção civil. É isso. Até mais.